Que Deus abençoe. Queridos, hoje é um dia especial, a ceia do Senhor, né? E eu estava meditando, né? Desde sexta-feira, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, ainda aqui pela manhã, na consagração com as nossas irmãs. E eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, acerca do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É uma pergunta fácil, simples de responder, né? Acho que o mais recém-chegado irmão já sabe responder isso de cor. Mas eu queria meditar, porque nós temos um ato, nós temos uma oportunidade de estar refletindo sobre isso. E eu vou citar algumas referências. Eu gostaria que os nossos irmãos lá, que é bom lá na projeção, me ajudasse, para que os irmãos não precisam ficar abrindo toda hora a Bíblia, porque a gente precisa correr um pouco com o tempo. Mas o tema dessa mensagem é o corpo de Cristo. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça e vamos pedir ao Espírito Santo que fale mais uma vez conosco. Pai, no nome de Jesus, que nós estamos aqui. Essa reunião tem a ver com o Senhor. Não é por mim, não é por ninguém aqui, é pelo Senhor, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para o seu louvor, para a sua glória, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso que nós nos reunimos para louvar e adorar o Teu santo nome. E assim, Senhor, desde que o Senhor nos ordenou, nós procuramos fazer para a honra e glória do Teu nome. E agora, Senhor, a Tua palavra que será ministrada, que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós e fala mais uma vez conosco. Queremos compreender, ter revelação, sobretudo, ó Pai, acerca daquilo que o Senhor tem nos revelado, que o Senhor possa revelar à igreja a Tua vontade e o Teu querer, e que toda mente, todo pensamento esteja cativo à obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo principado e potestade, todo pensamento contrário, Senhor, que saia agora no nome de Jesus toda dúvida, e que venha, ó Deus, a luz do nosso entendimento, porque a Tua palavra diz que o inimigo cegou os incrédulos, tirou a visão dos incrédulos, mas no nome de Jesus o Senhor veio para trazer luz, e a Tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor mais uma vez, fala, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer um amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, é o texto da ceia do Senhor. É um texto clássico do apóstolo Paulo instruindo a igreja. Colocou aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Não discernindo o corpo do Senhor. O apóstolo está fazendo uma exortação à igreja de Corinto, porque muitas pessoas não entendiam o que era isso, o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. 1 Coríntios também, capítulo 12, versos 26 e 27, está bem aí pertinho, na mesma carta, 1 Coríntios capítulo 12, versos 26 e versos 27, diz que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então me parece que já está respondido. O que é o corpo de Cristo? Somos nós. Paulo deixou isso muito bem claro. Vós sois o corpo de Cristo. A expressão corpo de Cristo tem esse significado. Pelo menos 3 significados ficam bem claros na Bíblia acerca do corpo de Cristo. O corpo físico do nosso Senhor, aquele que foi pregado no madeiro, é o corpo de Cristo.
A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, né? É o corpo humano de Jesus. João 1, verso 14 fala sobre isso. Pode ser também a referência à ceia do Senhor, como diz lá em Marcos 14, verso 22, tomai e comei, isto é o meu. Então tem o corpo de Cristo físico, o próprio corpo dele que foi crucificado, o corpo simbolizado pela ceia do Senhor, isto é o meu corpo, o pão é a minha carne, o vinho é o meu sangue. E tem também, querido, a designação do grupo de fiéis, que é o que nós acabamos de ler, que Paulo diz: vós sois o corpo de Cristo. A designação do grupo de fiéis, que é a igreja. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas para a igreja, ou de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Paulo faz a mesma afirmação agora aos Efésios, dizendo que Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça do corpo é Cristo, o corpo somos nós, os membros desse corpo, que se enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Deus colocou todas as coisas, né, nas mãos do Senhor. Ele é o cabeça da igreja, ele é que rege a igreja. E a Bíblia não, é um ditado comum que diz que a cabeça que não pensa, o corpo padece. Logo, se Cristo é o cabeça, a igreja não padece. Isso, né, pode dar um nó na cabeça de algumas pessoas, que me parece que a gente olha alguns movimentos que até deixam de existir, que falavam em nome de Jesus. Aquela igreja tal não existe mais. Acabou a igreja, né? Você olha assim, a igreja na Europa, a igreja na América do Norte, parece que está perdendo. Mas como assim? Se Cristo é o cabeça, e se o cabeça é Cristo, o corpo não vai padecer. Até porque o corpo tem uma promessa de vitória, que as portas do inferno não prevalecem. Então, no contexto geral, né, a igreja é vencedora. O corpo de Cristo, como igreja, né, ele está vencendo. Mas diz o texto sagrado do apóstolo Paulo que se um membro padece, todo o corpo padece. Se alguém está sofrendo no corpo, todo o corpo sente essas dores, geme, né? E muitas vezes, por causa da perseguição, da angústia, da luta, do sofrimento, aquela igreja local, ela deve perceber isso. Isso precisa ficar bem claro para nós. O contexto sempre indicará qual é o melhor significado dessa expressão. Então, quando você lê a Bíblia, o contexto daquele texto que você está lendo, ele vai te indicar que tipo de corpo que está sendo mencionado. Se é o corpo físico, se é o corpo como a ceia do Senhor, ou se é o corpo como a igreja do Senhor. Querido, eu quero meditar um pouco nessa noite com vocês. Isso que Deus já começou a falar comigo no meu coração, falei desde sexta-feira, sobre a aplicação e o significado do corpo de Cristo numa perspectiva de uma discípula do Senhor, uma mulher que não é muito mencionada na Bíblia, mas que me chama a atenção, falou muito comigo, com o cuidado que ela teve com o corpo de Cristo. Essa mulher, querido, ela se relacionava com o Senhor, e em um dado momento da história da igreja, ali bem no princípio, né? Ainda no embrião, vamos dizer assim, né? Pensando em igreja como estava sendo gerado, os discípulos são o embrião da igreja, né? E ali uma mulher se destaca porque ela amava o seu Senhor e ela queria cuidar do corpo do seu Senhor. Isso é muito interessante. E como isso pode se correlacionar conosco nesse século? Que relação
A atitude dessa mulher tem com a nossa atitude, com aquilo que nós chamamos do corpo de Cristo, que é a igreja. E eu refleti muito sobre isso com as irmãs aqui na sexta-feira, e eu fui ler mais um pouco, estudar mais um pouco sobre esse assunto. Eu queria compartilhar isso com você. Após o pôr do sol do dia sagrado judaico, que é o sábado, uma mulher decidiu comprar algumas coisas, e ir, a fim de preparar o corpo do Senhor. Eu estou falando daquele dia terrível, depois da morte do Senhor, da sua crucificação. Diz o texto sagrado, e abra comigo mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1, e eu vou ler um texto um pouco extenso, mas é importante a gente meditar nessa caminhada desse texto. Ela comprou certos perfumes a fim de preparar o corpo de Cristo, de forma como era costume, permanecera na cidade durante todo o sábado, e no dia seguinte, de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, ela foi ao sepulcro. Veja lá o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 até o verso 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Deixa eu ler aqui na minha tradução. Você pode acompanhar aí. Maria chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Essa primeira parte aqui nos chama a atenção porque tinha acontecido algo muito grave. Eles não tinham se ligado, diz o texto sagrado, que eles não tinham compreendido ainda que Jesus haveria de ressuscitar. Interessante que o Cristo já tinha conversado com eles acerca disso. E me parece que, eles ficaram, e vamos aqui especular um pouco, eles ficaram assim, sem saber o que fazer. Eles voltaram para casa. Como assim? O corpo sumiu. Eles não deram uma resposta. O texto sagrado não diz que eles viraram para Maria e era Madalena, e não falaram para ela: Maria Madalena, não esquenta não, Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Não. O texto sagrado diz que é o seguinte: eles olharam, um ficou assim meio que cabreiro, nem entrou, ficou ali olhando assim. Aí o outro, Pedro, sempre o Pedro, o Pedro é mais ousado, chegou depois, afinal de contas, quem era o outro discípulo? Alguém sabe? Que veio correndo junto com Pedro? Aquele a quem ele amava, diz os estudiosos que era quem? João, Então, e parece que João sai numa disparada, chega primeiro, mas não entra, fica assim e tal. E Pedro, acho que Pedro estava meio fora de forma, chegou depois, meio que cansado,
né? Mas já saiu correndo, já saiu entrando. Mas interessante é depois essa atitude deles. E vão embora. Diz o texto sagrado, os discípulos voltaram para casa. Mas porém Maria, aí eu quero seguir, verso 11. Mas Maria, porém, ficou ali, à entrada do sepulcro. Fazendo o que, queridos? Chorando. Madalena estava chorando. Olha que atitude diferente, irmãos. Atitude diferente. Pedro, João, olha João, naquela marra toda, né, que ele me ama, eu sou o discípulo que ele ama, ele que me ama mais, mas olhou, ele não está aí, voltou para casa. Não estou aqui desmerecendo João em nada, estou falando de atitude, no momento, mas Maria não, Maria ficou, ela não se conformou com aquela cena, ela ficou ali chorando, e enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Veja que coisa interessante. Jesus falou com ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Irmãos, Jesus sabia de todas as respostas, Ele sabe de tudo, mas Ele fica o tempo todo nos provocando para ver qual é a nossa atitude. Jesus sabe de tudo que você pensa, de tudo que você está passando, de tudo que você precisa, de tudo que você quer, mas Ele quer ouvir você falar, Ele quer ouvir o que você, sabe, Ele quer que você confesse. Ele vira para aquela mulher, pergunta: por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Aí Jesus disse: Maria. Aí, irmão, foi diferente. Sabe quando Jesus te chama pelo nome? Sabe quando você ouve Jesus chamar o teu nome? Então, queridos, ela se voltou para ele e falou: mestre. Ela falou Rabone, ou Raboni, como muitos queiram, né? Isso é em aramaico, que significa mestre. Irmãos, foi diferente. Ela olhou, não reconheceu, mas quando ele chamou ela pelo nome, ele chamou ela pelo nome, o coração daquela mulher, meu irmão, pulou. Eu imagino a sensação que ela teve. Olha o que aconteceu. Jesus disse: não me segure, porque ela pulou para cima dele. Ela foi, era o Senhor dela, ela amava muito aquele Senhor. Ele tinha morrido na sexta-feira, o corpo dele sumiu, ela passou o sábado todo pensando nele, ela foi no mercado, ela preparou, ela, sabe, arrumou as coisas. Eu vou lá, eu vou cuidar do corpo do meu Senhor. E de repente, cadê o corpo? Irmãos, ela não estava indo atrás de Jesus vivo, não. Ela sabia que ele estava morto.
Ela sabia, mas ela amava. Ela falou para ele: olha, me diga onde o colocou, que eu vou levá-lo. Eu o levarei. Ela estava disposta a cuidar de um cadáver. Amava aquele homem. O amor dela pelo Senhor fazia com que ela tomasse essa atitude que para muitos era até meio que irracional. Como assim? Ela vai lá no sepulcro, era costume, né, fazer aquela passar óleos, tipo de embolsamar, o cuidado, sabe, o zelo. Afinal de contas, o que estava ali não era um corpo qualquer. Ela é muito clara, ela estava chorando porque ela queria o corpo do seu Senhor. Era o corpo do seu Senhor. Você está entendendo isso? Diga-se: o corpo do meu Senhor. O corpo do seu Senhor. Ela queria cuidar do corpo do seu Senhor. Então, quando aquele homem agora revela que está vivo, ela fica, sabe, extasiada. Ela se ajoga nele. E ele diz: não me segure, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Vá, porém, a meus irmãos. Cadê os irmãos? Os irmãos meteram o pé. Os irmãos falaram assim: deu ruim, agora nem um corpo a gente tem mais. Vamos tocar a nossa vida. Não foi isso que Pedro e João fez? Eles viram ele morrer, todos abandonaram. Pedro negou, Judas traiu, mas aquela mulher amava o seu Senhor até depois da morte. Ela continuou amando, e ela foi abençoada, querida. Mas por que tanto amor? Tanto amor? Olha, vai lá, diga para os meus irmãos, que é seus irmãos, que eu estou voltando para o meu Pai, que é Pai de vocês, para o meu Deus, que é Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, aleluia, e contou o que ele lhe dissera. Querido, Maria Madalena, a discípula que queria cuidar do corpo do Senhor, o corpo do seu Senhor, porque ela falou: é o meu Senhor. Madalena não era o seu sobrenome. A gente sabe que Madalena tem a ver com a região que ela nasceu, Magdala. A Maria lá de Magdala, né? Maria Madalena, não era o sobrenome dela. Isso é só para a gente ter um pouco mais de entendimento. Ela acreditava que Jesus realmente era o Messias. Querido, ela não amava Jesus por acaso. Existia uma causa, e isso vai fazer diferença para a gente entender esse negócio. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 8, verso 2. Ela acreditava que Jesus Cristo realmente era o Messias. Lucas 8, verso 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Ei, agora eu começo a entender por que aquela mulher amava tanto aquele Senhor. Por que aquela mulher estava tão desesperada com o fato dele ter morrido, e como ela desejava tanto manter, cuidar, zelar pelo corpo daquele Senhor. Aquele homem não era um defunto qualquer, era o homem da qual, ou através do qual, ou pelo qual ela teria sido liberta de 7 demônios. Eu não sei o que significa isso para você. Imagina a vida de uma mulher possessa de 7 demônios. Meu irmão, um já deve dar muito trabalho, e com certeza dá trabalho.
Imagina uma mulher possessa por 7 demônios. A Bíblia diz que quando a casa fica vazia, ou seja, você hoje está aqui na igreja, amém? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas se você se desviar, a Bíblia diz que o diabo não vai entrar em você sozinho não, tá? A Bíblia diz que vai entrar 7 demônios junto, ou seja, o estado desse é pior do que o primeiro. Maria Madalena sabia muito bem o que era ser uma mulher endemoniada. Imagino que ela devia ter sofrido muito. Alguns estudiosos dizem que Maria Madalena é a mesma mulher adúltera que estava ali na praia, e eu não quero entrar nesse debate. Alguns estudiosos dizem que é a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, porque ela amava tanto a Jesus. A Bíblia diz que essa Maria Madalena também, a Bíblia diz não, né? Os estudiosos dizem que ela possivelmente é aquela mulher que estava aos pés de Jesus, derramando um unguento precioso, a quem Jesus te fala para ela, quem mais ama, né? Porque julgaram ela. Se ele soubesse quem é essa mulher, uma pecadora, ele não deixava ela fazer isso. Na casa de Simão, que não é o Simão Pedro, é um outro Simão, um dia eles estavam sentados à mesa, entra uma mulher desesperada, uma Maria, e se ajoga aos pés de Jesus e derrama um unguento precioso, e aquele pilantra do Judas fica olhando aquela mulher e fala, nossa, que bobeira, podia pegar isso aí, né? Um unguento tão caro, vender isso e dar para os pobres, que nada, ele queria era tomar conta daquilo ali. A Bíblia diz que ele enfiava a mão na sacola. Judas roubava as ofertas da igreja. A Bíblia diz isso. E aquele pilantra, ele olha a atitude daquela mulher e fala, criticando Maria, porque... E Jesus fala, olha, ô Simão, eu estive na tua casa, tu não me beijou, ela beija o meu pé, tu não me fez nada, olha, ela derrama esse óleo. Aí ele fala, olha, mulheres, estão perdoados os teus pecados. Diz os estudiosos que possivelmente possa ser a Madalena. Fato é, querido, que era uma mulher com uma vida problemática, uma mulher atribulada, uma mulher endemoniada, e ela encontra Jesus, tem a vida mudada, transformada, e agora ela ama Jesus, e Jesus está morto, e ela quer cuidar mesmo assim do corpo dele, e ele não está lá, e ela fica apavorada, cadê o meu Senhor? E de repente o Senhor aparece para ela e diz, Maria. Ela fala, meu Senhor está vivo, ele vive, ele reina. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma, querido. Ela amava o seu Senhor. Pastor, que relação isso tem com a gente? Que relação isso tem conosco? Nós lemos, querido, que a igreja é o corpo de Cristo. Mas que tipo de discípulos somos nós? Se nós fôssemos aplicar isso na nossa vida. Essa mulher acompanhou Jesus até o sepulcro. Marcos 16, verso 9. Diz que quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, nós já lemos, mas Marcos também escreveu, diz que apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Jesus aparece para aquela mulher, ele tinha libertado aquela mulher estava presente na crucificação, estava no funeral de Cristo, estava lá junto com Maria de Nazaré e com outras mulheres. Veja lá Mateus capítulo 27, verso 55, verso 56. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Foi o dia da morte, o dia do sacrifício. Que dia terrível, queridos. Que tarde horrível. Estava presente lá, muitas mulheres, Mateus 27, verso 55, 56, muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido a Jesus desde a Galileia. Aquelas mulheres acompanhavam Jesus, aquelas mulheres, elas se destacavam no ministério de Jesus, elas, mulheres que tinham condições, tinham posse, elas financiavam o ministério de Jesus, estavam ali para o servir. Entre elas estava quem? Maria Madalena,
a Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Querido, impressionante. Aqui eu quero fazer uma crítica para os homens, mais uma vez. As mulheres, de nós os pastores, se não fossem as mulheres. Sabe, querido? A mulher, como diz, pastor, como é que é? Estão mandando. Mas na de hoje, Jesus também tinha essas mulheres que o servia, que o acompanhava. Olha, depois de morto, os discípulos foram embora. Quem ficou? A mulher. Me parece, querido, que na igreja não é muito diferente até hoje. Quando a chapa esquenta na igreja, tem sempre uma mulher de oração. Tem sempre uma irmã que não abre mão. Quando o pastor precisa, pode contar primeiro com as mulheres. Impressionante. Não estou aqui falando mal dos meus irmãos, não. Mas vocês podem vir aqui no culto de sexta-feira de oração, quantas mulheres e quantos homens? Pastor, os homens trabalham. Mentira, nem todo homem está trabalhando. Eles estão em casa, fazendo sei lá o que é, cuidando dos seus negócios. Me parece que quando a chapa esquenta mesmo, as pessoas dizem, vamos lá falar com a irmã, ela é mulher de oração. Ué, cadê os homens de oração? Cadê os homens que na hora da tribulação, de verdade, ninguém procura os homens, procura as mulheres? Eu não sei se isso fala alguma coisa para você. Parece que tem homem que gosta de andar na carona da mulher. Irmãos, a gente precisa mudar essa perspectiva. Será que as mulheres amam mais o Senhor do que os homens? A gente está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Será que as mulheres valorizam mais a igreja como corpo de Cristo do que os homens? Os homens vão ter sempre uma desculpa, as mulheres vão achar sempre um tempinho. Perto da cruz, elas estavam ali. Estavam de longe, estavam perto. João 19, verso 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a tia de Jesus, a irmã dela, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Madalena estava em todos, irmão. Madalena não faltava o culto de ações de graça, mas também não faltou o velório, não faltou a crucificação, não faltou lá o sepulcro. Estava junto da cruz sua mãe, a irmã da sua mãe, a tia de Jesus, a mulher de Clopas e a nossa irmã Madalena, a Maria lá de Magdala. Queridos, qual a sua relação com o corpo de Cristo? Coloquei algumas perguntas para os irmãos meditarem lá no grupo familiar dessa semana. Qual a sua relação com o corpo de Cristo? Porque nós vimos aqui o exemplo de uma discípula diferenciada, que estava com Jesus dos momentos de glória, desde a Galileia, das multiplicações, das curas, sabe? Depois que ela foi liberta de 7 demônios, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Ela não está na lista dos discípulos lá dos 12, mas, meu irmão, ela está aqui, em todas. Foi abençoada, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, porque ela estava lá. Você quer ver o milagre? Você tem que estar lá. No dia da bonança e no dia que a coisa fica ruim na igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Você precisa estar na festa da igreja, mas você também precisa estar no dia que a igreja está passando pelo vento. Tem gente que só quer vir para a igreja quando tem festa, que está explodindo, está bombando, irmão. A igreja é uma benção. E quando a igreja entra no vento, quando vem a perseguição, quando a igreja esvazia, que vai todo mundo embora, cadê as Madalena? Cadê os discípulos? A gente precisa estar lá. Afinal de contas é o mesmo corpo, é a mesma igreja. Ei, o que Maria Madalena queria era o corpo, ela amava o corpo, ela queria o corpo, ela queria cuidar do corpo. Eu quero saber qual é a sua relação com o corpo de Cristo.
para hoje, a igreja. Vós sois o corpo de Cristo. Você só vai para a igreja, só se reúne com o corpo quando as coisas estão bem, quando o milagre está acontecendo, quando é o congresso, quando é o avivamento. Mas e o dia que o corpo de Cristo está sendo esmagalhado, triturado, perseguido, que é a igreja, que vem o vento, que vem a tempestade, que vem a tribulação? Você vai embora e deixa o corpo de Cristo, ou você vai ficar igual Madalena? Eu amo o corpo, eu amo o corpo de Cristo. Eu não vou abrir mão, eu vou cuidar. Eu vou cuidar da igreja, ela precisa de mim. Madalena sabia que Jesus precisava dela. Ela foi lá, eu vou cuidar do corpo. Onde o colocar? Eu quero levar ele, eu o levarei. Querido, qual a sua relação com o corpo de Cristo? O que significa para você pertencer ao corpo de Cristo? Você pertence a esse corpo? Qual a sua atitude no corpo? Quanto tempo você gasta da sua vida, da sua semana com o corpo de Cristo? Essa mulher, querido, desde a Galiléia ela estava com Cristo, até depois da morte. Ela estava ali, disposta a cuidar do corpo de Cristo. Quanto dos seus recursos você estaria disposto a gastar para cuidar do corpo de Cristo? Essa mulher, se for a mesma lá do dia que derramou um unguento precioso, que Judas estava de olho grande, ela não teve pena de gastar o dinheiro dela com o corpo de Cristo. No sábado, ela preparou as especiarias para ir no sepulcro cuidar do corpo de Cristo. Talvez alguém diria assim: a igreja acabou, eu não vou dar mais dízimo, eu não vou dar mais oferta. A igreja está abrindo falência. O fato é o seguinte, irmão, você está no corpo de Cristo. Quanto você estaria disposto a gastar dos seus bens, dos seus recursos, para cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja? Eu não sei se isso faz sentido para você. O que eu posso fazer hoje para cuidar do corpo de Cristo? O corpo de Cristo somos nós. E às vezes, querido, a gente tem atitude como esses dois discípulos, sabe, que foi chamado, estava ali, vivenciou tudo, mas quando ele viu que estava acabando tudo mesmo, eles simplesmente foram embora, viraram as costas. Não está aí não? Realmente deu ruim, foram embora. Maria não, ficou. Eu creio no milagre. Sabe, querido, qual é a sua atitude na igreja? Quando você olha e fala: meu Deus, a minha igreja está em crise, o meu grupo familiar está em crise. Qual é a sua atitude? Vai virar as costas e vai embora? Vai falar: está tudo acabado? Ou você vai chorar pelo corpo de Cristo? Ou você vai falar: eu tenho que fazer alguma coisa pelo corpo de Cristo? Porque quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Se a minha igreja está sofrendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Se o meu grupo familiar está sofrendo, eu tenho que fazer alguma coisa. É o que? É o tempo? É o dinheiro? O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Mas o corpo de Cristo não vai sofrer, porque se um membro sofre, todo o corpo, eu não posso abandonar a igreja, eu não posso abandonar o meu Senhor, é o corpo do meu Senhor. Eu não sei se isso fala alguma coisa com você. A igreja como corpo de Cristo, querido. E eu quero encerrar aqui, porque eu quero ir para a ceia do Senhor com os irmãos, porque é o corpo de Cristo. Mas a primeira orientação de Paulo é que muitos comem e bebem indignamente. Por quê, pastor? Porque ele não discerniu o corpo de Cristo. Você entendeu? Não discerniu o corpo de Cristo. Eu fui para a igreja, mas eu não entendi o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, querido. Você entendeu isso? Eu preciso entender isso. Eu preciso
olhar para a igreja e ver o corpo de Cristo. E se ela é o corpo de Cristo, e eu pertenço a esse corpo, porque Paulo leva esse debate para esse nível, que o corpo são muitos membros, e tem dons, e cada um é usado de uma maneira, e Deus se manifesta em cada membro de uma forma. Nós vamos ver lá, individualmente, só somos membros uns dos outros, lá em Romanos 12 ele fala isso. Então, querido, alguma coisa que está errada não está certa. Eu não posso ficar indiferente ao sofrimento da igreja, ao sofrimento dos meus irmãos, porque se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se eu não estou sofrendo, eu devo estar com alguma anomalia. O problema não é o corpo, o problema é o membro do corpo, que pode estar com alguma célula cancerígena, algum tumor. Isso tem a ver com o pecado, que está querendo me expelir do corpo. E o Senhor diz, querido, que o machado está posto ao pé da árvore. E aquela que não der fruto, o que ele vai fazer? Não sou eu, não é o pastor. Parece que quando o negócio fica muito ruim, ele tira do corpo. Mas não é que ele quer tirar ninguém do corpo, é porque a pessoa não entendeu o papel dela no corpo. Não é ser membro de uma igreja, tão somente uma igreja local, participar de uma associação. Igreja, querido, igreja não é associação, igreja não é organização não governamental, isso aqui não é ONG, isso aqui não é associação, isso aqui não é um projeto social. Isso aqui é a igreja, é o corpo de Cristo que se manifesta nesse lugar, é parte de um todo, porque existe o corpo espiritual. A identificação de Cristo e os remidos é tão profunda que cada membro individual está incluído nesse corpo em íntima comunhão com Cristo. Cada um de nós que estamos nesse corpo glorioso, estamos inseridos e temos uma intimidade com Ele, porque cada um de nós tem uma função. Olha o nosso corpo, por mais indecoroso que seja um membro do seu corpo, ele é importante para você. Deus não colocou aí essa coisa no seu corpo porque não tinha que fazer, Ele colocou com um propósito. Então, se você está no corpo de Cristo, porque Deus tem um propósito nisso. Você não está na igreja por acaso, porque Deus não tinha que fazer com você. Não, bota ele lá na comunidade evangélica de Queimado, não tem nada para fazer com ele mesmo, e fica lá, não tem nada para fazer, coitado. Me parece que tem pessoas que olham para o corpo dele e falam assim: eu vou tirar esse dedo aqui, ele está muito esquisito, eu vou fazer uma cirurgia para mexer aqui, para mexer ali. No corpo de Cristo não é assim. Se você está aqui, porque Deus te colocou aqui com um propósito. Agora você tem que entender isso. Individualmente você é parte do corpo, que tem uma função no corpo de Cristo. Pastor, o que eu sou no corpo? Ele vai te revelar, ele vai dizer. Não há ninguém que é dispensável, todos somos indispensáveis no corpo de Cristo, todos nós. Ele diz que ele deu dons, fez tanta coisa por nós. Veja bem, a última parte que eu anotei aqui, nas vezes que a expressão corpo de Cristo é usada na Bíblia, nesse sentido figurativo, ela pode se referir tanto a uma comunidade local, como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, ou seja, a comunidade evangélica de Queimado, quanto a igreja total. Isso implica na ideia de que cada comunidade local, cada igreja local, não apenas é parte do corpo de Cristo, mas é uma amostra representativa da igreja inteira. Então, o que nós temos aqui é uma pequena amostra da igreja, e nós devemos amar isso aqui. Nós devemos amar esta causa, esta obra, essa casa, essa igreja, essa comunidade. Então, se um membro sofre, todos nós devemos sofrer. Nós temos que amar essa igreja, porque essa igreja é parte do corpo,
é parte de um conjunto muito grande que vai além daquilo que a gente imagina. Se a gente não consegue amar a nossa igreja local, como que a gente vai amar a igreja universal que a gente não vê? Esse é o princípio. Se eu não amo um homem, uma mulher, um irmão que eu vejo, como eu amo um Deus que eu não vejo? Ou seja, se eu não amo a minha igreja, se eu não choro por ela, se eu não trabalho por crescimento dela, se eu não cuido dos membros dela, se eu não tenho comunhão com ela, como que eu vou amar a igreja de Cristo Universal, se eu não consigo me manifestar numa igreja local? Há mais citações na Bíblia das igrejas locais do que a igreja universal, do que a igreja total. Cartas, mensagens, cuidados com as igrejas. Então, querido, Deus te colocou aqui. Ame a sua igreja, chore por ela, trabalhe, cuide dela, zele. Mas quem é a igreja? São essas paredes, pastor? Não, é essa pessoa que está do teu lado aí, olha. Esse é o corpo de Cristo que você deve amar, que você deve cuidar, que você deve chorar, que você deve zelar, que você deve sentir as dores uns dos outros. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento em nome de Jesus, para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor. Convidar aqui os diáconos que vão nos ajudar. Eu quero voltar novamente àquele texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Queridos, me ficam essas perguntas para os irmãos meditarem nessa noite, durante a semana. Qual é a minha relação com o corpo de Cristo? Eu amo o corpo de Cristo? Quanto tempo eu gasto no corpo de Cristo? Qual é a minha disposição para gastar, até que se tiver que gastar dos meus recursos com o corpo de Cristo? Você estaria disposto? O que você tem que fazer hoje para mudar essa situação? Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o corpo de Cristo, que é partido por vós, fazei isto em... Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Sabe que às vezes nesse momento da ceia, as pessoas focam só naqueles pecados, sabe? Ah, eu não posso tomar a ceia porque eu estou em pecado. Amém. E às vezes aqueles que não estão em pecado, né? E aí eu coloco entre aspas, que quem é que não tem pecado? Atira uma pedra para cada em mim. E aquele que não tem pecado, mas também não discerniu o corpo, e vai comer e beber indignamente do mesmo jeito. O fato é que aquele que tem pecado, como a Madalena, o Senhor está aqui hoje para expulsar os demônios, para mudar a vida de qualquer homem e de qualquer mulher.
O que vai fazer a diferença? O que vai mover os céus a meu favor, pastor? Aquele a quem muito amou, muito é perdoado. É saber se você ama Jesus. É isso que vai fazer a diferença de um discípulo para o outro. Aquela mulher muito amou Jesus, por isso que ela estava disposta a derramar um unguento precioso, a chorar, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, secar o pé de Jesus com o seu cabelo. E se ela é a Madalena, estava disposta a cuidar até de um cadáver. Mas e daí? Ela amava o seu Senhor. Você entendeu? E sabe o que Jesus virou para aquela mulher e falou: filha, perdoados estão os seus pecados. Ou seja, você é digna. Ela era uma discípula digna. Você é um discípulo digno de comer do pão, de beber do cálice. Isso tem a ver com o seu amor. Isso tem a ver com a sua disposição mental para amar o corpo de Cristo, para renunciar o pecado, para seguir a Jesus desde a Galiléia até o sepulcro. Você está seguindo Jesus desde quando? Desde o dia que Ele te curou? Ou você já... pastor, ainda não fui curado, então não vou mais seguir a Jesus. Mas a obra Ele faz no dia que Ele quiser, querido. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Paulo tinha espinho na carne, Timóteo tinha problema de estômago. E daí? Eles continuavam amando o seu Senhor e servindo a Ele. Não era porque Ele podia fazer, é por quem Ele era. Então discernir o corpo tem a ver com isso. Não é o pecado em si. Eu sempre falo, pecado não é problema para Deus, pecado é problema para nós. Porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. É a nossa disposição mental de crer nele e se colocar diante dele e falar: Senhor, me perdoa o meu pecado, eu quero mudar de vida, eu quero viver em vitória, eu não vou ser mais escravo do pecado, eu vou ser servo de Jesus, eu não vou andar mais na carne, eu vou andar no Espírito, eu não vou mais praticar essas obras da carne, eu vou praticar as obras do Espírito, eu não vou me inclinar para o mundo, eu vou me inclinar para Cristo, eu vou permanecer seguindo a Jesus desde a Galiléia até o sepulcro. Mas o sepulcro já passou, querido, agora é só vitória, porque Ele vive, porque Ele reina. Madalena viu Ele vivo, os discípulos viram Ele vivo, e Ele falou: bem-aventurado sois vós, muito mais porque não viram. Sabe, se você conseguir crer em Jesus, você é muito mais bem-aventurado do que eles. Foi isso que Ele falou para Tomé naquela reunião. Olha, Tomé, ser crente e não incrédulo. Sabe por que você está falando isso, Tomé? Porque você viu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Tomé: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Sabe que hoje você pode ser um mais bem-aventurado, porque embora você não viu Jesus, você ama Jesus, e você está disposto a servi-lo e a amá-lo.